Bom, essa nossa aula é sobre genética. Para começar, as características podem ser para outros. Olhos tipais, características. Portanto, de conceitos básicos que são cobrados pares. Por exemplo, o gene é um gene fragmento de a característica pode ser dominante ou ele pode ser aos pares e eles ficam situados em regiões. Locus, locus é o lugar, é aquele gene que onde ele está acaba manifestando as suas características. O gene recessivo só se quando dois genes se unem, formam um par, o fenótipo pode ser o azão-azão, azão-azinho, outro, ou azinho-azinho. É o genótipo determinado aí. Mas eu sei que a nossa ela tem função específica fora dessa questão. Determinar os padrões que o gene pode ter um padrão dominante, como eu falei, ou um padrão. Quando o gene tem um padrão dominante, característico. Quando tem um padrão recessivo, o albinismo, a característica só aparece dose dupla, no caso da mil. Eu determino um padrão de gene representado por letras, padrão de gene recessivo representado por letras. Eu sei que a genética também. Qual a chance que um casal normal tem? Casal normal tem essas características. Eu posso criar padrões. Assim, eu posso construir árvores genealógicas, chamadas de heredogramas, as doenças genéticas, propagação delas, saber se propício o lado da família paterna, materna e assim. Fazer o estudo e o levantamento de determinadas características. Sabendo então as funções, está na área de classificação. A genética, ela foi determinada. Eu comecei a genética para fazer ervilhas de cheiro, chamadas de piso vegetativo. Lembrem-se que dois nomes científicos de fatura bilateral diz essa ervilha. Quais são os principais motivos para o Mendel? Fácil de cultivar. Mendel vivia em um... E lá ele conseguia plantar essas ervilhas para que tivesse um vasozinho de terra. As ervilhas. Fácil cultivo. A segunda característica, ou como determinar as ervilhas, características estáveis, por exemplo, a cor da semente, folhas, a forma, a vagem. Ele começou a estudar várias características para estudar. As ervilhas, a grande manifestação e estabilidade dos caras. Escolheu também outro motivo. Ela, em vezes, ela... Motivo D, analisa aí o contexto. Trabalhar com números.
qual a quantidade de margem de erro se aproxima da forma, eles as ervilhas a ele um N, um facilitar. 4 motivos básicos para. Só que Mendel começou a estudar uma por vez, o que nós ou também nada de muito. Eu dizia, falou a palavra falava o fator dominante, fator. Hoje nós usamos a palavra o gene dominante. Ele dizia que um par de fatores quando paravam, lá o azão e o azinho, um par de fatores. O azão e o fator. Quando eles se separavam, cada um dos gametas, um dos carregam apenas o par. Agora, qual é o tipo de divisão celular que ocorre para a formação de gametas? Inclusive, a meiose é representada por um R com esse. Então, meiose representa a formação. Para Mendel não tinha a noção plena da meiose, ele não sabia processava essa situação, mas ele dizia que os gametas eram a de apenas. Então, nós chamamos a primeira, ou também a riqueza dos. Temos aqui a questão da primeira característica. Quando ocorre o estudo de ele fez lá entre indivíduos outros, ou na geração F, uma proporção de azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. A proporção ótipos, proporção genótipo. Mas o que eu posso ver, o que se, por exemplo, a cor das ervilhas. 3 ervilhas amarelas dominam para 1 ervilha, proporção de 3 a 1, ou 70. A proporção da primeira. Só que tem a primeira. Seriam as exceções da primeira, tais, ou dominância. Padrões genéticos. A lei, variações da parte de probabilidade. Nas probabilidades, eu tenho interseções probabilísticas, as somas probabilísticas. Quando eu tenho características acontecendo uma e a outra, o valor de uma. Quando eu tenho uma característica ou a outra, ou eu vou ter que dar valor para achar o resultado final probabilístico. Essa questão de dados ou a regra da adição, nós usamos para qualquer parte da genética. A primeira, ou para um pouco mais aqui. Eu estava dizendo para vocês aqui, nós a primeira, onde eu encontro a proporção do fenótipo do que é estável, do que é o 25, 75. A proporção do genótipo total de homozigotos, 2 no total de 4 para heteros. Eu tenho que levar em consideração a primeira, que é o estudo de características. Mais do que isso, partir para regras de probabilidade, como a multiplicação ou a soma.
a outra alternada ou a outra. Só que aí, vamos estar nas chamadas de a primeira ou variações da primeira. Inclusive, na lista de exercícios dessa teoria, nós vamos acompanhar esse tipo que ele acontece no Enem, tá? A lista equivalente a essa aula está na programação ao referente. Pensarmos na codominância, como é que eu tenho aqui dois fatores, ok? Quando esses dois fatores distintos são dados, descendente manifesta os dois simultaneamente. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho a vaca marrom cruzada, de repente, lá nasce um bezerro que tem marrom, pelos marrom e branco, marrom e ao caso de, olha como eu coloquei para dois fatores que quando dados manifestam. Tem uma outra questão que também está relacionada a tipos A, casa-se com a pessoa B e nasce AB. Então a relação entre o gene A e B, caso aí de codominância. Dois se manifestam sim. Agora vamos prestar atenção na ação. Eu sei que tipo obedece ao caso de alelos múltiplos. Só que lá em alelos múltiplos, a relação entre o gene A e o gene B é o caso de codominância. É o caso de codominância. Mas eu digo o A, heterozigoto, casa-se com a pessoa B, também heterozigoto. Posso ter dois se manifestando. Maravilha. Então passamos aqui da codominância, vamos para a dominância. Como é que acontece o mecanismo? Dois fatores dados geram fator diferente. Exemplo, usou um boi preto com uma vaca branca na. Pode acontecer. Pode acontecer também aqui uma flor branca ou vermelha, nascem sempre rosa, de cor rosa, chamados de flores róseas. Cor branca, cor vermelha. Quando eu junto as duas, eu tenho róseas, BV. Então, essa flor BV, rósea, vai representar a minha geração F1. Eu combino F1, colocando aqui B com B, vai ser o cruzamento rosa com rosa. Como é que vai dar isso? B com B, BV, B, 2BV, 1BV. O que está acontecendo? Eu tenho aqui uma proporção que pode ser calculada, eu tenho proporções do genótipo, do tipo de padrão de letras da combinação. Eu tenho aqui 1 no total de 4 para Bzão, Bzão. Então, a característica, esse no total de 4 aqui. 2 no total de 4, que é chamado de quê? A característica BV. 2BV. Então, eu tenho 1BB, 2BV e BV. Nesse caso, a representação que é dada, ela vai ser somente para o genótipo, para os genes. Mas se eu pensar em cor, a cor vai ser uma no total de 4 brancas, duas no total de 4 róseas e uma no total de 4 vermelhas. O que está acontecendo? Eu vejo que no caso aqui da substância incompleta, as proporções genotípicas e fenotípicas iguais a 1, 2, 1. São proporções fenotípicas iguais a 1. Mostra aqui. O branco dominou, nem o vermelho dominou. Uma terceira característica área, exatamente o que eu coloco aqui. Dois fatores que é quando diferente. Mas esse terceiro fator, dado entre si, rosa, volta nasce rosa, volta nasce característica. Tá? Então, a codominância,
Não consegui, tá? Não consegui. Bom, voltando aqui para essa parte, como eu falei para vocês, nós temos uma outra variação, uma outra, vamos dizer assim, exceção à primeira lei de Mendel, essa questão dos letais. Genes letais, o nome já está dizendo, que provoca a morte, aquilo que mata. Mas é um gene letal que mata quando ele está incompatível ou em homozigose, homozigose dominante. No caso, o azão, bezão e assim por diante. Eu sei que levam à morte. O nanismo é um exemplo disso. Nós temos também a talassemia, é um outro tipo de anemia, uma forma de anemia falciforme. Mas eu exemplifiquei aqui através do nanismo, chamado acondroplasia. Vamos supor que o indivíduo vai a óbito antes de nascer até, inclusive a própria vida, é o Nzão. Esse indivíduo aqui vai morrer. Mas tem um anão que sobrevive. Esse é o Nzinho, que são os nanões ou dotados de acondroplasia. São indivíduos acondroplásicos. Temos aqui o Nzinho, pessoas de estatura normal. Eu pego aqui e digo, um homem anão casado com uma mulher anã. Então eu tenho o homem Nzinho, a mulher Nzinho. Eles são anões, portadores de uma característica dominante, porque esse é o erro que o aluno comete. Ele acha que tudo que é doença, tudo que é alteração é determinado apenas por um padrão recessivo. E não. Eu tenho um padrão dominante também, incorporando nessa característica. Então, quando eu faço o cruzamento, ó, esse com esse, Nzão, Nzinho, e Nzinho. Esse Nzão, ele morre, é o letal. Eu levo em consideração que esses dois eu tenho que sobrar 2 no total de 3. Vai sobrar 1 no total de 3. Estatura normal. Nesse caso, o que morre, eu elimino logo de cara. Eu terei uma proporção, não no total de 4 indivíduos. 2/3 de indivíduos. Mas eu chego aqui e vou partir para as proporções do genótipo e do fenótipo, eu tenho proporções de 2/1. 2/3 e 1/3. Como isso aqui é um denominador de proporção matemática, eu corto isso aqui. Vai ser 2/1. Então, qual a proporção, seja ela genotípica ou fenotípica? No caso aqui dos getais. Então, quando qualquer 2/1, sei que se trata de genital porque um é a óbito. Então, um indivíduo foi a óbito, automaticamente eu não vou contar um total de 3, 4 indivíduos. Isso aqui é interessante. Outra coisa que eu quero aí amarrar, antes de partir para a lista de é lembrar a vocês, heredograma é como gráfico na qualquer assunto de matemática pode envolver qualquer coisa envolve gráfico. A analogia que eu vou fazer, as genealogias ou representam os gráficos para a matemática aqui na. Então, o que é uma genealogia? É o pedigree, é a representação genealógica de quem é o pai, quem é o avô, qual a característica do lado da família do pai ou da mãe, características. Genealogia, as árvores genealógicas, representações de características genéticas ao longo de uma família, e vão aparecer representadas por uma simbologia. Essa simbologia, eu tenho o quadrado ou este símbolo representando o gênero masculino, círculo ou este símbolo representando o feminino. Esses símbolos de masculino e o arco e a flecha do guerreiro está aqui, o espelho de Afrodite está aqui, a deusa da beleza. Quando eu tenho um losango, é sexo desconhecido. Por exemplo, João casou-se com Maria e teve 3. Porta ou outro padrão. Quando o gênero não vai fazer diferença para nós, para resolver, aí se torna eu uso um losango para representar. Quando eu tenho a conexão de um quadradinho com eu tenho um casamento ou um cruzamento. Agora lembrem, aqui eu tenho
traço entre os dois. Se eu tiver dois traços conectando, eu sei que se trata de uma questão de consanguíneo ou consanguíneo. São parentes da mesma herança genética, linhagem familiar. E aqui, se eu desço um traço, eu vou ter os descendentes. Mas descendentes em linha, se eu desço esse traço baixo, sei que são gêmeos monozigóticos, idênticos, eles estão ligados um com o outro. Eles são gêmeos dizigóticos, são dois óvulos, dois zigotos. Eu tenho que eles separados, eles estão ligados embaixo. Tem o pai e a mãe, essa é a bifurcação, mas inclusive góticos ou dois meninos, posso ter. Mas quando se trata de monozigóticos, univitelino, mesmo, tá? Não. Agora nós vamos partir para nossa lista de números. Ao final da lista tem o gabarito complicado dessas, tá? A resolução da lista que parte de cálculos de probabilidades. A primeira Bom, vamos iniciar então a resolução da nossa. Cada caráter, par de fatores, param na forma. Ele usa algumas palavras-chave aqui que não. Quais são as palavras-chave? Ele diz a palavra fatores. Ele diz a palavra separam. Bom, quando ele usa a palavra fatores, eu vou lembrar do que ele falava o fator dominante, o fator determinante da característica. Eu nunca usou a palavra gene foi usada. Mas não é uma coisa que parte do vocabulário. Eu dizia o fator. Então, toda vez que nós falamos de fatores, está falando ou sobre fragmentos responsáveis por uma característica. Quando eu falo separam para quê? Sei que esses separam aqui ocorre em a formação do eu tenho a formação dos sejam eles, no caso do ser humano, óvulos ou espermatozoides, tá? Então, eu entendo que quando eu digo separam, eu estou falando aqui de eu estou falando especificamente da MEI. Com essa questão de ela usa algumas palavras-chave que são determinantes para a marcação. Então, toda vez que ele disser caráter é determinado por um par de fatores que se separam, se eles se separam, vem a aula sobre a lei da pureza, a primeira lei de Mendel. Então, só cabe a ela, ele pergunta, os processos e estruturas relacionados à divisão da respectividade. Qual é o tipo de separação? Então, automaticamente, fala de número 1, a alternativa correta para nós é. Maravilha. Aí eu tenho, após essa questão, vou passar agora para. Essa lista está logo lá embaixo, após. Na questão 2, ele diz: com relação à lei de Mendel, só não está correto e que a alternativa correta, vou colocar logo, ó, correto. Letra A diz assim: o gameta recebe apenas alelos referentes
a cada caractere. Na separação da meiose, o que o indivíduo azão e azinho. Quando ocorrer a meiose, ele produzirá um gameta, outro gameta azinho, numa proporção de idade. Então, o que está acontecendo? Essa letra A ela é verdadeira, quando há a lei da potência. Letra B. Entre outros nomes, essa lei recebe o nome de potência dos gametas, exatamente o que eu acabei de falar. Letra C. Ou separados passam a formar gametas em proporções fixas. As letrinhas parei os dois. Caso de limpeza. A letra C. Letra D. Cada gameta é a dos gametas. É somente a separação aqui. Separou. Vai de para cá. A, B. Nós vamos marcar a falsa dessa a falsa. Cada caráter par de que se une na formação dos gametas, na formação dos gametas. Então, eu tenho separação. Cortar a palavra une. A palavra aí na letra E, ele usa a palavra une. Aí ele diz mais na frente, para a formação de gametas, para a formação. Então, o erro está aqui. Na hora da formação dos gametas, eu tenho dos fatores. Separação, eu tenho corto a palavra um. Marco a alternativa é na questão número 3. Vamos partir agora para Q3. A Q3 diz assim: qual é o fenômeno citológico? Vou colocar a palavra aqui. Fenômeno citológico. Quem é a célula do menor? Qual é o fenômeno citológico observado na divisão? Geralmente constitui uma evidência da primeira. Eu vejo, quando eu falo fenômeno citológico, na hora da formação aqui do gameta, que esse fenômeno citológico é a meiose. Só que eu sei que a meiose existe a meiose 1 e a meiose 2. Então, eu tenho etapa 1 e etapa 2. Eu posso fazer referência aqui. Na meiose 1, eu tenho a separação dos pares de homólogos. Então, na meiose 1, separo os pares de homólogos. Na meiose 2, eu vou pegar cada cromossomo já separado e já permutado, partir logo. Meiose 1, separação dos pares homólogos, e meiose 2, vou partir o cromossomo, separar as cromátides. Então, ele diz, em que momento é uma evidência, aí eu vou ver a ação dos cromossomólogos na primeira, apesar de menos a meiose, as fases de meiose, mas ele tinha uma questão correta para ela, fala exatamente separação, pegação dos pares de cromossomólogos, que acontece em meiose 1.
Vamos agora partir para a resolução da questão. Na questão número 4, ele diz: dizemos que um determinado alelo é recessivo. Quando é que eu digo recessivo? Eu vou dizer, vamos pensar aqui nos genótipos que eu vou colocar o genótipo azão, 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 azinho, 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 para representação. Eu vou lembrar aqui o seguinte: como é que é o nome que eu dou a esse indivíduo? É azão, azão. Ele é homossexual. Como é que eu chamo esse indivíduo? Azão, azinho. Hetero. Eu não preciso dizer que ele é dominante. Já vejo a presença do azinho sendo sobreposta pela presença. Mas eu sei que quando se trata do ele só se manifesta aqui, ó, tá? Em dose dupla ou em. Então, esse indivíduo é o azinho, azinho. É o todo gene recessivo só se manifesta em dose dupla, ou seja, quarta questão. Genótipo A só acontece em heterozigose. B ocorre em resposta correta da 4. Qual é o erro da letra C? Ele diz impede a presença de outro alelo. Quando um gene impede a presença do outro, isso é ação gênica. Epistasia é quando. Letra D, depende de caracteres propagáveis. Reproduz uma característica provocada pelo. Vamos agora para a questão. Na questão 5, ele começa dizendo que na espécie humana, um determinado caráter é condicionado, é causado por um alelo autossômico azinho. A probabilidade de um homem heterozigoto ou híbrido, a palavra Mendel, inclusive, outra coisa. Nesse caso, ele diz assim, homem azinho. Certo? Questão 5. Um homem heterozigoto, qual a chance dele produzir espermatozoides com alelo recessivo? Quer saber, esse homem heterozigoto, qual a chance que ele produzir espermatozoides? Tendo o gameta azinho. Quando houver essa separação, ele vai ser muito claro aqui, ele vai produzir espermatozoide azinho. Quando eu tenho um par de genes eu tenho um gene azinho no total, um gene azão no total de 2. Então, nesse caso, a chance do indivíduo passar para o seu azinho, sendo assim, a questão de número 5, a resposta é. Vamos fazer agora a questão de. Na
Na questão 6, ele diz: o albinismo é uma anomalia de herança autossômica. Uma mulher albina, vamos colocar aqui, albina, tá churada aqui, casinho. Essa mulher albina, casada com um homem de fenótipo normal, se a mulher é albina, o albinismo é recessivo, eu casinho, azinho, homem de fenótipo normal, ele é azão alguma coisa. Ele pode ser homozigoto, dominante azão, azão, ou azão, azinho, heterossexual. Só que aqui, de traço, esse casal já teve. E a questão diz mais, ele diz assim, casada com um homem de fenótipo normal, está aqui, teve 2 crianças fenotipicamente normais e uma albina. Como eu não sei se é menino ou menina, eu vou representar por um losango. Coloco outro losango aqui, coloco outro losango aqui. 3 losangos. Ele disse que tem 2 crianças normais e uma albina. Então, 2 crianças, razão alguma normal para o albino. E uma criança albina. Aqui também. Uma coisa curiosa é que toda vez que eu olhar uma genealogia, vou procurar 2 indivíduos iguais que têm características iguais, que têm o diferente, ele é o recessivo. Nesse caso não dá para aplicar porque... Mas pensa comigo, eu tenho aqui a situação, essa mãe só pode doar para esses 2 casinhos. Essa criança que nasce albina, que está aqui, ela herdou um azinho vindo do pai e o outro azinho vindo do pai. Eu já sei quem faz. Eu agora vou para o comando da questão. Ele diz qual a probabilidade de outra criança que o casal venha a ter albina. Pronto, é só fazer. Azinho com azão, azão, azinho com azinho, azinho, azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Então, qual a chance que este casal tem de outra criança albina? 2 chances, no total de 4. Quando vai dar 1 igual. Então, a chance, qualquer que seja o casal voltar a ter uma criança, não é de... Então, a resposta dessa questão aqui, a resposta. Como é que eu justifico essa resposta? 50%, pois aí você vai colocar a mulher é homossexual e o homem é... Com essa explicação aqui já para a questão. Aí tem aqui agora essa primeira parte de corte. Diz assim, um casal de visão normal tem 4 filhos normal. Essa gente, casal de visão normal teve, olha só, 4 filhos normal e uma... Fala uma filha, o casal é normal e pai e a mãe são pais, tiveram o diferente. Então, essa criança, só para representar essa criança, vou apagar aqui 4, 5, para ilustrar melhor essa história. Inclusive, ao final dessa apostila, o marido comentado com todas as resoluções, caso você tenha alguma dúvida. Tá? Se a dúvida for maior ainda, pode dar o acesso no grupo. Vamos para a questão. Como é que eu representaria? Um homem casado com a mulher de visão normal, ambos são normais. Esse casal, ele colocou
tiveram seus filhos, tal, cadê? Essa casal de visão normal tem 4 filhos normal e uma filha míope. Vamos, ó, 4 filhos, 4 filhos. Eu uma tá? Essa situação, o que fala isso? Automaticamente, o que eu tá? Tá? Alguma Essa filha míope essa filha míope, tá? Ele diz uma mulher aqui, tá? Essa filha é casada com um homem míope. Esse indivíduo é automaticamente de um casal onde ambos são. Aqui a chance é ou não tem como nascer de visão normal nessa. O pai é míope e a mãe é míope. O pai é recessivo. Esses filhos, eles são 100% míope. Qual é a dedução que eu posso tomar? É uma herança ligada à cromosoma. Eu tenho também a condição de afirmar, nesse caso, pais iguais tiveram. Logo, a minha a pergunta faz é exatamente qual é o padrão da herança da miopia a partir dos dados autossômicos. A resposta para a alternativa A. Finalizamos então a etapa de